Queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, nós leremos todo o texto. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, domingo passado nós estudamos aqui uma parte do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e pudemos ver ali o chamado do Senhor a Josué agora a entrar na terra, a tomar posse, a conquistar aquela terra que o Senhor já estava dando a eles. Percebemos então que Josué, na teologia bíblica, ele é um tipo de Cristo. Entretanto, algo precisa ficar claro na mente da gente. Assim como Moisés o foi, e Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro do Egito, não com um poder inerente a ele, não com a sabedoria humana, mas segundo o poder e a vontade de Deus, Josué agora seria aquele que ingressaria com o povo na terra prometida.
Josué era aquele que estava conduzindo o povo. Deus havia levantado Josué, enchido Josué com seu espírito e colocado Josué como liderança daquele povo agora. Entretanto, nós precisamos lembrar, isso precisa ficar claro na nossa mente, que primeiro, Josué não é o personagem principal dessa história. O personagem principal dessa história é o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, que vocacionou Josué, que estava dando a Josué a visão da terra, que estava possibilitando a entrada de Josué naquela terra e capacitando Josué, indo adiante de Josué para vencer os inimigos de Josué e do povo de Deus. Precisamos pensar também que tomar posse da terra, e principalmente por nossa cultura ser permeada pela teologia da prosperidade, não é simplesmente nos apossarmos de bens materiais aqui na terra. Lá em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim como nós vimos semana passada, é preciso que isso fique bem claro na mente da gente. Essa posse da terra, ou como Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta, toma posse da vida eterna. Essa posse é, na verdade, aquilo que já foi conquistado por Jesus na cruz e que agora é dado a cada um de nós, a termos uma firmeza, um amadurecimento, um crescimento de fé, uma vida que é vivida agora não mais numa perspectiva humanista, mas para a glória de Deus. E nessa vida, irmãos, e aqui a gente tem que fazer essa distinção também, porque ainda que a teologia da prosperidade, ela lance sobre as pessoas uma perspectiva de conquistas existenciais, de porque eu sou filho do rei, eu tenho direito, eu posso, eu determino, eu faço e aconteço. Dentro de uma linha da teologia bíblica, essas bênçãos espirituais, ou fruto dessas bênçãos espirituais, também se tornam bênçãos materiais. Pastor Sávio, essa semana nós saímos para dar uma caminhada debaixo de chuva até. Caminhamos 9 quilômetros ali da Jaqueira, Poço da Panela, Açude de Apipucos, voltamos para o Casa Amarela, Casa Forte, até a Jaqueira de novo, pensando nesse sermão. Ele pregou hoje à tarde, dentro dessa série, e eu estou pregando agora à noite. E é interessante que nessa conversa, enquanto a gente falava ali sobre o texto, a gente pôde lembrar da história, por exemplo, de quando a Assembleia de Deus chegou em Belém do Pará. E a realidade daquele lugar era de um alcoolismo extremo, de muitas regiões dentro de Belém, onde se havia uma pobreza extrema. E quando aquela igreja começou a crescer por aqueles bairros carentes, a realidade daquelas pessoas foi transformada. E de fato, irmãos, onde o Evangelho chega, não é simplesmente uma ONG que se implanta, não é simplesmente um projeto social que nasce, mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação, é a verdade que liberta o coração do homem, onde pais de família deixaram de viver na bebida, no alcoolismo e passaram a viver a vida comum do lar, a trabalhar. Pessoas que furtavam pararam de furtar e aí começou a haver uma revolução social na vida dessas comunidades. As pessoas começaram a desenvolver capital, elas começaram a ganhar o seu dinheiro pelo trabalho, de forma lícita, e aquela realidade foi transformada. Então, quando as bênçãos espirituais nos alcançam, transformam o nosso coração, elas mudam a nossa visão de mundo. E nós passamos agora a servir ao Senhor, segundo a palavra de Deus, e em muitos aspectos vamos experimentar também de bênçãos materiais nesse sentido. Não quer dizer que todos seremos ricos, não quer dizer que todos seremos abastados à vista deste mundo, mas sim que todos seremos prósperos à vista de Deus. Feitas essas ressalvas, eu queria pensar com você aqui, que quando o povo está entrando à terra, que quando o povo está ingressando aqui na terra, eles já venceram um grande inimigo. Havia um rio chamado Jordão, que nessa época aqui que eles estão atravessando, era uma época de cheia do rio Jordão. Era uma época onde o rio transbordava, onde ele estava para além das suas margens. E o povo aqui, ele presencia um milagre de Deus. Aquela notícia, ela se espalha. Os reis cananeus, eles passam a ouvir
e muitos até de repente poderiam ali duvidar daqueles feitos, mas o que o texto nos diz aqui é que quando eles ouviram tudo isso, eles ficaram atemorizados, desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles. Eles estavam amedrontados. Como é que o rio para o seu curso e o povo atravessa pés enxutos, ainda recolhem ali algumas pedras, fazem um altar, adoram a Deus? Que história mirabolante é essa? Eles estão agora sem paz, eles estão agora atormentados. Porém, antes da sua primeira grande batalha mesmo agora, contra o reino mais fortificado, até porque Jericó era muito mais poderosa em termos de exército, em termos de muralhas também, do que a própria Jerusalém, que era aí a segunda maior cidade fortificada das terras de Canaã. Eles tinham que enfrentar agora Jericó. Só que, como vimos semana passada, Josué não tinha um exército habilitado, ele tinha pessoas peregrinas que nasceram numa caminhada, pessoas que não eram treinadas para a guerra. É certo que naquela época já havia o domínio do metal, mas talvez ali as armas fossem muito rudimentares, coisa muito simples, homens que eram praticamente andarilhos, não eram pessoas muito bem treinadas, e ele tem uma plena convicção no seu coração de que Jerusalém possui exércitos muito maiores, muito mais bem treinados, muito mais bem armados do que o exército que ele tem, do que os homens que ele tem ali, com quem ele pode contar. E eu penso que se Josué fosse um estrategista meramente humano, um homem que tivesse os seus olhos voltados para aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode, ele aquele perderia a missão, ele aquele perderia o seu coração. Entretanto, Josué tem diante de si um Deus que pode todas as coisas. Nós cantamos aqui, Heber falou aqui da música que nós cantamos, nós temos um Deus que ele é poderoso, nós temos um Deus que ele é Senhor da história, nós temos um Deus que detém a história na palma das suas mãos, e como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, todas as suas promessas têm nele o sim. Nós temos um Deus que age dessa forma, e Deus havia vocacionado aquele povo a tomar posse daquela terra. Entretanto, irmãos, a estratégia de Deus é muito diferente da nossa estratégia. De repente ali, um general de guerra dos nossos dias, sentasse ali, ele talvez pensasse, arquitetasse, olha, nós temos aqui praticamente 1 milhão de homens, nós podemos fazer alguma coisa assim, de repente a gente não ganha da primeira vez, mas a gente vai fazer um grande estrago, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deus, ele tem uma estratégia que, humanamente falando, é loucura. Porque Deus não levou aqueles homens para uma academia, para eles fazerem musculação. Deus não levou aqueles homens agora a produzirem as melhores armas. Nós não percebemos isso no texto. Deus não desceu do céu para dar um treinamento bélico àqueles homens, mas Deus tem um caminho um pouco diferente, para não dizer muito estranho. Veja só o que acontece. A partir do versículo 2, naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Veja a estratégia de Deus. Deus está chamando o povo a circuncidar-se. Ele vai contar a história aqui, e a história fala que aqueles que foram circuncidados logo após a saída do Egito, porque foram circuncidados, eles participaram da Páscoa. A circuncisão, dentro dessa linha de teologia bíblica, é o batismo. E aqui nesse contexto, se você for ler Gênesis 17, onde fala da instituição ali da circuncisão, onde Deus coloca aquela marca no povo, que tinha como a finalidade lembrar o povo de que eles tinham uma aliança com Deus. Mas essa marca não era simplesmente uma marca física, porque a intenção de Deus não era simplesmente cortar o prepúcio do homem, do menino nascido ao 8º dia, mas era trazer também para o coração deles que eles tinham uma identidade. A circuncisão, ela não era uma marca apenas do povo hebreu. Por exemplo, os moradores de Canaã, alguns historiadores vão dizer que eles também possuíam a prática da circuncisão.
Outros povos pagãos também possuíam a prática da circuncisão. Assim como hoje, existem muitas denominações que realizam a prática do batismo. Entretanto, o princípio de Deus, se você vê, por exemplo, Deuteronômio 10, o versículo 16, e Deuteronômio 30, o versículo 6, Deus vai falar de uma circuncisão que é para muito além daquela marca que é feita na carne. Mas Deus vai revelar uma circuncisão que é realizada no coração, algo na parte mais profunda, mais radical do ser humano. Deus, ele está marcando o coração, dizendo assim: olha, você é meu povo e eu sou o seu Deus. E faz um chamado ao povo ali, é uma caminhada por meio da fé agora. Não era simplesmente uma marca externa, irmãos, mas era muito mais profundo que isso. Era marca no coração, era a impressão no coração de que eles possuíam uma identidade. Eu penso que a sociedade que não conhece a Deus, o mundo que não conhece a Deus, corre atrás de identidade. Coisas que asseverem para eles, que digam para eles que eles são alguém. E aí talvez seja um título, seja o berço em que ele nasceu. Olha, você é da família XYZ. Olha, você fez o curso tal, você tem um grande escritório, você tem um grande negócio, você é uma pessoa bem-sucedida. Essa é a sua marca, essa é a sua identidade. Entretanto, não é assim com o povo de Deus, não é assim com aqueles que creem em Jesus. Nós professamos a fé e nós recebemos a água do batismo. Entretanto, para a sociedade que não conhece a Deus, isso pode ser simplesmente um ingresso na vida da igreja. Histórias de muitos pais que chegam e dizem assim: olha, meu filho já é um adolescente, meu filho já é crescido, ele precisa ser batizado ou precisa fazer a profissão de fé. Como se aquilo fosse um mero ritual. Como se isso, ou crianças que muitas vezes não têm os pais na convivência, de fato buscando a Deus, vivendo, obedecendo a palavra de Deus, são levadas para igrejas como um mero ritual. Agora foram batizadas, agora professam muitas vezes até os pais que estão salvos aqueles filhos. Mas irmãos, quando essa marca não é feita no coração, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele confronta essa realidade. Por exemplo, Romanos 2, ali versículo 24, versículo 25, onde Paulo está passando a régua, depois de falar dos gentios, do povo que não tinha aliança com Deus, que já estava perdido. Paulo agora passa a régua também nos judeus, e ele vai dizer que a verdadeira circuncisão não é meramente uma marca na carne, mas a verdadeira circuncisão, ela é feita no coração. Que a verdadeira circuncisão tem a ver com esse pacto com Deus, com essa identidade que é dada por Deus, sim, na forma externa, que revela o coração do batismo. Entretanto, não é meramente o ato. Eu não sei se eu estou sendo bem claro, porque muitas vezes o ato religioso parece que comunica algo a gente, e se for meramente um ritual, ele pode dar impressão de comunicação, mas ele não comunica a realidade espiritual da palavra. Entretanto, quando é algo do coração, quando é uma transformação de dentro para fora, aquilo tem todo o valor espiritual. Deus nos abençoa por meio do batismo, é um sacramento, é um meio de graça, é uma forma de Deus abençoar o seu povo e confirmar de forma externa o selo da aliança que Ele já fez no coração. Então aquele povo agora estava sendo marcado por Deus. Aquele povo agora estava voltando a ter uma identidade, a ser identificado como o povo da aliança. Deus estava renovando a sua aliança com aquele povo, antes que aquele povo ingressasse na sua primeira grande batalha. Entretanto, irmãos, duas coisas precisam ficar claras aqui. A primeira delas é o que eu já falei, a identidade. A segurança de que eles pertenciam ao Senhor, a segurança de que Deus era por eles, não era contra eles, a segurança de que de fato eles eram povo da aliança. Mas a segunda verdade era que aquilo ali era revelado num estado de fraqueza. Ao invés de uma preparação corporal, uma preparação intelectual para a guerra, Deus deixa aqueles homens fracos. E aqui quando, por exemplo, o versículo 8 do capítulo 5 nos diz: tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Agora imagine o seguinte: eles estão aqui, talvez a alguns quilômetros de Jericó. Não era tão distante assim.
Alguns comentaristas chegam a dizer que era menos de 100 quilômetros de distância. Imagina, o povo de Jericó provavelmente sabia que eles estavam acampados naquele lugar. Eles estão fracos, eles estão rendidos ali literalmente. Há um tempo de recuperação, pelo menos aí 30, 40 dias de recuperação, aqueles homens em cima de uma cama. E eram os homens, não eram as mulheres, eram os guerreiros, eram os homens. É interessante como Deus faz questão de se revelar em meio à fraqueza. O apóstolo Paulo chega a dizer na sua segunda carta aos Coríntios, que por conta das revelações que ele teve do Senhor, Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. E ele vai dizer que passa a sentir prazer nas fraquezas, porque quando ele é fraco, Deus se revela forte em meio às suas fraquezas. Aí é que ele é forte. E Deus estava fazendo questão de humilhar o povo aqui. Deus estava fazendo questão de revelar ao povo que não era por sua força, que não era por algum tipo de destreza, ainda que mínima, que não era por algum tipo de preparo, ainda que mínimo. Deus estava eliminando qualquer possibilidade humana de se vencer essa batalha. Deus estava tornando aqueles homens fracos, debilitados, literalmente. Aquele lugar onde eles estão agora passa a se chamar Gilgal. E é interessante, porque Gilgal significa pedra que rola. Ou, o que Deus está dizendo aqui no versículo 9 é: hoje rolei de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que a palavra de Deus traz para mim e para você aqui é que uma etapa, um ciclo da vida daquele povo estava chegando ao fim e uma nova etapa estava começando. É interessante porque em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, versículo 7 e o versículo 8, Deus faz questão de dizer: olha, eu ouvi o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Por isso que eu desci para libertar o meu povo com mão forte, para levá-lo para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Deus está dizendo que aquele ciclo de vergonha, de opróbrio no Egito estava chegando ao fim, e que estaria conduzindo o seu povo até aquela terra. E como vimos aqui, na mente de Deus, na perspectiva de Deus, e seguindo essa revelação bíblica, dentro de uma teologia bíblica, não era meramente uma terra geográfica, mas Deus, por meio daquela geografia, daquela terra, estava apontando para uma realidade espiritual, que é o nosso descanso em Cristo. Por meio de Cristo nós entramos na terra, por meio de Cristo nós adentramos a eternidade, por meio de Cristo nós entramos no descanso, e aquela terra tipificava isso, era a sombra dessa realidade que nós desfrutamos hoje em Cristo. Mas os israelitas também descansaram naquela terra, eles tiveram descanso. Salmo 95, no seu último versículo, nós lemos aqui no início do culto, Deus faz questão de dizer ali pela boca do salmista que aquela geração que tentou ao Senhor, aquela geração que colocou Deus à prova, não entraram no descanso, não entraram na terra, e a terra é chamada de descanso. Aquele ciclo do Egito estava chegando literalmente ao fim agora. Um novo ciclo, um novo tempo estava começando. E irmãos, eu penso que nós vivemos ciclos também na nossa vida, e nós precisamos aprender diante de Deus a marcar de forma muito clara esses ciclos. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, antes eu era menino, falava como menino, vivia como menino, mas esse ciclo se encerrou, agora pois eu sou homem. Ciclos se encerram, e nós precisamos ter essa consciência, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dos ciclos que acontecem na nossa vida. Pessoas que não conseguem pôr o fim, ou pôr um ponto final, que não percebem muitas vezes Deus colocando um ponto final naquela situação, trazendo uma nova realidade. Hoje eu estava lendo uma frase de um pastor chamado Mark Driscoll, e ele dizia nessa frase o seguinte: na caminhada com Deus nós precisamos aprender pelo menos 3 coisas. E ele dizia: a primeira coisa é a ouvir a voz de Deus.
A segunda coisa é discernir a voz de Deus. E a terceira coisa é discernir o tempo de Deus. E eu penso, irmãos, que essas três verdades, elas fazem parte disso aqui. E Deus faz questão de chamar aquele lugar de Gilgal, dizendo assim: olha, hoje, um tempo específico, hoje eu estou removendo de vós, ou rolando de vós, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Naquele dia, Deus estava encerrando aquele ciclo. Um novo ciclo estava começando. Aqueles homens e mulheres estavam herdando a terra que Deus havia prometido a eles. Não era mais a vergonha do passado. Irmãos, se nós adentramos ao descanso por meio de Cristo, se nós conhecemos a vida eterna por meio de Cristo, um novo ciclo se iniciou na nossa vida. O apóstolo Paulo chega a dizer: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma nova vida, há uma nova perspectiva, há uma nova cosmovisão, irmãos. Não é mais os óculos, ou não são mais os óculos do mundo que fazem com que os meus olhos interpretem a realidade que antes eu cria ser real, mas agora são as lentes da palavra que me levam a interpretar a realidade, que me levam a enxergar esse mundo. Eu não enxergo mais o mundo, ou eu não deveria enxergar mais o mundo com as lentes do pecado, com as lentes de um coração que não conhece a Deus, porque esse ciclo já chegou ao fim. Chamado de Deus para nós aqui é: vocês estão fracos, vocês estão literalmente debilitados, mas vocês têm a marca da promessa, vocês têm o selo da aliança, vocês já receberam isso, vocês têm uma identidade. Vocês não são mais qualquer povo cananeu, vocês não são um povo que não tem aliança, mas vocês são o povo da aliança. Vocês são um povo que Deus tem um pacto e um relacionamento íntimo com Ele. Vocês têm uma nova história, vocês vivem um novo ciclo, uma nova trajetória. Mas há uma segunda verdade aqui que eu queria pensar com você, pensando aqui de forma mais geral no capítulo 5, e essa verdade se encontra do versículo 10 ao versículo 12. Em Êxodo, no capítulo 12, o versículo 48, fala que todos aqueles homens que estavam saindo do Egito, eles precisaram ser circuncidados. E se todo estrangeiro que chegasse ao povo para participar da Páscoa, ele precisava, se qualquer um chegasse para participar da Páscoa, precisava ser circuncidado. Irmãos, eu não quero abrir aqui um parêntese de polêmica, mas há uma contradição muito séria nos nossos dias, porque nós celebramos a Páscoa, e muitas vezes afirmamos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, e isso é verdade. Só que a Páscoa é uma festa judaica, ela não é uma festa cristã. Quando os judeus eles celebram a Páscoa, eles celebram ainda a sombra daquele que há de vir. Eles ainda celebram na expectativa de um libertador ou de uma libertação que aconteceu no passado. A nossa Páscoa, a nossa celebração é a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos relembrando, nós estamos como um memorial, nós estamos participando de um meio de graça, nós estamos participando de um momento onde Deus nos abençoa e nos fortalece de forma espiritual. Ela é a celebração da vitória do Cordeiro, ela é a lembrança da nossa saída do passado, da marca da aliança e da expectativa não só futura, mas já presente. Nós somos relembrados disso todos os dias ou todas as vezes que nós sentamos para participar da mesa do Senhor. E para participar da mesa do Senhor, você precisa ser batizado. Assim como para participar da Páscoa, eles precisavam ser circuncidados. E eles estão aqui agora, após 40 anos, depois de circuncidados, celebrando a Páscoa, a que apontava para o Messias, que apontava para o Cristo que haveria de vir, que redimiria os seus pecados para sempre, que seria o redentor do povo, que seria a grande expectativa agora encarnada. Deus estava se revelando aqui nesse ritual, mas esse ritual, ele não tinha um sentido em si.
Não era meramente uma cerimônia, mas ela apontava para o Senhor Jesus. Irmãos, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós devemos ter a consciência de que nós somos povo, nós somos redimidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Nós fazemos parte de uma aliança com o Deus vivo, e nós devemos celebrar com expectativa, com alegria no coração, porque Ele mesmo é quem nos serve nesse momento. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele chega a dizer: olha, não é a ceia do Senhor que vocês estão participando. Era como se aquela igreja de Corinto, tão carnal, tivesse transformado um momento tão especial em um simples ritualismo. Eles não discerniam que era corpo, eles não discerniam que era um povo da aliança. Eles pararam no tempo, eles não conseguiam enxergar essa realidade espiritual. E muitos que eram ricos e abastados traziam suas grandes ceias, até porque se passava o dia inteiro ali, havia muita celebração, havia muita festa, havia momento de culto, havia o momento das refeições, chamada festa ágape, festa do amor. Era um dia inteiro celebrando como povo da aliança, essa nova vida. Mas aquela igreja, considerada tão menina na fé, ela começava a fazer distinções, desde partidos políticos dentro da própria igreja, assim como distinção entre dons espirituais e tantas outras coisas, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim: olha, quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem discernir Cristo, quem come e bebe sem discernir a aliança de Deus, quem come e bebe sem discernir aquela ligação espiritual que nós temos, nós somos família de Deus, nós somos povo de Deus, come e bebe juízo para si. Eles estão aqui agora, irmãos, celebrando a Páscoa. E é interessante que após celebrarem a Páscoa, eles partem para comer o fruto da terra. E a partir do momento em que eles começam a comer o fruto da terra, o versículo 12 diz que no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. O maná, você sabe muito bem o que é. Era aquela provisão diária que Deus dava ao povo. Era o milagre de Deus, literalmente, pão que caía do céu e alimentava o povo, e alimentou o povo durante aquela peregrinação. Era o milagre de Deus, era o extraordinário de Deus. Mas agora aquele povo já havia adentrado a terra prometida, que mana leite e mel. Antes, Josué, Caleb, junto com os espias, levaram produto da terra para Moisés. Eram cachos de uvas enormes. Eu fico pensando nesse negócio, será que tinha caroço ou não? Devia ser doce demais essa uva. Eles levaram o produto da terra lá para Moisés. Eles viram, eles se maravilharam com aquilo ali. Olha, é terra boa mesmo. E os espias disseram isso, e agora eles estão experimentando do produto da terra. Eles agora estão desfrutando de todas aquelas bênçãos que foram prometidas. Eles já estão se alimentando das frutas, os frutos daquela terra. E o milagre cessa. Isso traz uma realidade espiritual também para mim, irmãos. Quando Deus capacita ou nos dá meios, por exemplo, alguém que está doente, Deus pode curar nos nossos dias? Pode. Mas o meio que Deus nos dá é a medicina. Isso não é pecado. Eu já vi, há algum tempo atrás, um testemunho muito triste. Literalmente um testemunho, né? Como as pessoas dizem. A pessoa tinha uma doença nos pés, se eu não me engano, diabetes. E aí ela foi num determinado lugar de uma pessoa que orava muito, e a pessoa disse assim: ó, Deus está mandando você parar de tomar os remédios aí, parar com o tratamento que Ele vai curar o seu pé. Final da história é que a pessoa amputou a perna até aqui em cima. Irmãos, o milagre ele acontece quando não há possibilidades humanas, e ali Deus alimenta a nossa fé. Mas a nossa fé também ela é alimentada em meio às circunstâncias ordinárias. E muitas vezes nós desprezamos essas circunstâncias. Nós desprezamos completamente o cuidado de Deus. Nós glorificamos muitas vezes a Deus quando havia possibilidade de capotagem do carro e o carro não capotou, como um milagre. Mas nós esquecemos de agradecer a Deus todos os dias quando entramos e saímos da nossa casa,
quando conseguimos vir e voltar para o nosso trabalho, é cuidado de Deus, irmãos. É provisão de Deus. Deus está nos livrando e nos guardando o tempo todo. É bênção de Deus. E aqui, nesse momento aqui, o povo não ficou simplesmente olhando, dizendo assim, eu quero é que a bênção continue. O povo agora tinha que arar a terra. O povo agora tinha que trabalhar, tinha que plantar, tinha que colher. Não era uma vida de preguiça. Não era simplesmente olhar para as videiras e colher dali as uvas, mas eles tinham que plantar novas videiras. Eles tinham que fazer hortas, tinham que fazer pomares, eles tinham que trabalhar, cultivar aquela terra. Mas Deus continuava abençoando o seu povo. Deus continuava sendo com o seu povo. E há uma terceira verdade aqui que eu queria pensar com você. Esse texto também nos mostra o cuidado de Deus de uma forma extraordinária. E ao mesmo tempo, essa forma extraordinária está presente entre nós, ainda que muitas vezes a gente não contemple como Josué contemplou. Deixa eu explicar para você. Do versículo 13 ao versículo 15, está Josué agora de pé, olhando para Jericó. E o cenário aqui, eu imagino Josué no seu cavalo, com a sua espada, olhando para Jericó, de repente esperando ali alguma coisa da parte do Senhor, e vindo de Jericó ao encontro de Josué, um homem montado também aí num cavalo, com a espada desembainhada, e quando ele chega perto de Josué, Josué faz uma pergunta. Josué diz: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué está olhando para aquele homem agora e está perguntando algo a ele, de repente até com a mão já na espada. Se for dos nossos, eu dou a paz, mas também se não for, eu passo a espada. Josué está naquela expectativa, ele faz uma pergunta objetiva, mas no versículo 14, a gente percebe que este homem, este guerreiro que vem, ele não responde à pergunta de Josué. Ele diz não. E eu fico pensando, irmãos, aqui, em primeiro lugar, um subponto aqui, se a gente puder colocar assim, é que a soberania de Deus é livre. Deus não precisa dar satisfações ao meu coração sobre aquilo que Ele está fazendo. Talvez as pessoas que não conheçam a Deus, elas vivam sempre nessa expectativa. Eu preciso somar para ver se a conta bate no final do mês. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, para que eu saiba no final que eu consegui por minha destreza, por minha proeza. Mas diante de Deus, quando a gente desenvolve, ou quando a gente é chamado a desenvolver essa caminhada por meio da fé, Deus não precisa dar satisfações ao meu coração sobre aquilo que Ele quer fazer, ou sobre quem Ele é. Lembra lá quando Moisés está com Deus, naquele episódio da sarça ardente, Deus diz assim: olha, quando eles perguntarem quem falou comigo, ou quem é o Senhor, quem eu devo dizer para eles que o Senhor é? E Deus simplesmente diz assim: eu sou o que sou. Eu imagino a cara de Moisés ali. Você vai dizer: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou. Explicação, aparentemente aos nossos olhos, complicada, até controversa, ou muito superficial, sei lá. Mas era bastante. Aquilo ali bastava, era suficiente. Não precisava de mais nada. O Criador de todas as coisas não precisa dar satisfações nem a Faraó, nem aqui a Josué, sobre quem ele é. Deus é soberano. Deus, Ele é livre. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele faz todas as coisas conforme o conselho daquele grupo de homens inteligentes chamados conselheiros de Deus, que Deus pede conselhos a eles diariamente. Amém? Não. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mas esse príncipe, ele olha para Josué
e diz assim: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Capítulo 1, Deus vai dizer a Josué assim: eu serei contigo todos os dias da minha vida, da sua vida. Seja forte, seja corajoso. Eu estou com você, jamais te deixarei, nunca te desampararei. Irmãos, quem é que está chegando aqui agora diante de Josué? Quando Josué ouve que é um príncipe do exército do Senhor, Josué se prostra e adora. Ele coloca o rosto em terra e diz: que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmão, se fosse simplesmente um anjo do Senhor, anjos não aceitam adoração. Mas o que está acontecendo aqui é o que a teologia chama de cristofania, ou uma aparição de Cristo não encarnado a Josué. Era o próprio Senhor Jesus que estava aparecendo a Josué aqui, e estava dizendo a Josué: Josué, quem está vencendo essa batalha sou eu. Josué, quem está indo adiante nessa batalha sou eu. Josué, aquele que prometeu estar com você, de fato está com você, Josué. Eu sou o príncipe do exército do Senhor e cheguei aqui agora. Acabo de chegar. Irmãos, o Senhor Jesus fez essa promessa para nós lá em Mateus capítulo 28. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, como é que está o seu coração? Talvez Jericó esteja diante dos seus olhos. Você olhe para todas as impossibilidades, para a largura, para a altura daquelas muralhas, para o preparo daquele exército, e nesse processo, assim como Deus fez com Josué e o povo ali, Deus faz questão de muitas vezes nos humilhar. Não é simplesmente para nos deixar para baixo, mas é para se revelar em meio à nossa fraqueza, é para alcançar o nosso coração, é para mostrar que não é o nosso dinheiro, é para mostrar que não são as nossas potencialidades, é para mostrar que não somos nós, mas é para revelar o poder dele, é para revelar que há um Deus que é poderoso, há um Deus que guerreia as nossas guerras, há um Deus que está adiante nas nossas batalhas, há um Deus que muitas vezes vai se apresentar diante de nós dizendo assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Olha, chegou aquele que vai pôr ordem na casa, chegou aquele que veio cuidar de você, chegou aquele que veio vencer o seu coração, vencer as suas expectativas e vencer essas muralhas aparentemente intransponíveis. É o próprio Deus que está ali na pessoa de Jesus, não encarnado ainda, se revelando para Josué, mostrando que ele de fato está presente, que aquilo não é uma promessa furada, que na hora do aperreio, que na hora que o calo aperta, que na hora que o perrengue chega, cadê os amigos? Cadê as pessoas que disseram que estariam comigo? Paulo passou por isso, nós vimos isso semana passada. Cadê os discípulos? Todos me abandonaram, só Lucas está comigo, mas o Senhor, e esse mais, irmãos, faz toda a diferença, porque Ele não abandona, Ele é fiel a cada uma das suas promessas. Se Ele prometeu que estaria com o seu povo, com o povo que tem aliança com Ele, Ele não arreda o pé, Ele não nos deixa, Ele permanece, Ele cuida, Ele protege, Ele guia, Ele vence as batalhas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu por eles, quem ressuscitou por eles, o qual está à direita de Deus e intercede por eles. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Serão as muralhas de Jericó? Serão os exércitos poderosos de Canaã? Será a morte? Será a vida? O que é que pode nos separar do amor de Cristo? E o próprio apóstolo Paulo responde: nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a aliança, irmãos, que Ele firmou, ela não pode ser revogada. Porque não há nada nesse universo que pague o preço do Espírito que habita em nós. Por isso que Ele é o penhor do resgate, da herança de Deus que somos nós. Deus não penhorou simplesmente a terra ou uma porção da terra. Deus colocou como penhor o seu Espírito. Quem pode pagar o preço do Espírito Santo? Será que todo o cosmos pagaria o preço do Espírito Santo? Jamais. Nada pode tirar essa certeza que enche o nosso coração de alegria. E Ele está entre o seu povo. Ele é aquele que vence as batalhas. Ele é aquele que cuida de nós. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade sem esperança, sem expectativa nenhuma em Deus. Nós vivemos em um mundo onde pessoas muitas vezes estão sorrindo, postando lindas fotos em redes sociais, mas vivem um caos existencial profundo, porque não têm esperança no Senhor, porque dependem da força do braço, porque confiam nos seus potenciais, porque confiam na fragilidade das riquezas. Mas Isaías capítulo 40 nos diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam, porque não é neles que a sua esperança está. Não é no governo que a sua esperança está, não é na saúde ou na falta dela, a sua esperança está no Senhor Jesus. E eles podem crer, eles podem confiar, eles podem depender num Deus que jamais desamparará. Um Deus que vence as nossas batalhas, um Deus que vai adiante de nós, num Deus que é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Ele um dia deu vida ao meu coração que estava morto em delitos e pecados. Ele me alcançou, Ele me fez crer nele, e Ele me fez promessas que jamais elas falharão. O meu Deus, Ele é poderoso. Amém, irmãos? O seu Deus, se você é povo da aliança, Ele é esse Deus que expõe, ou que está exposto aqui nessa palavra. Se você um dia recebeu o selo dessa aliança, não só de forma externa, se for, glória a Deus, você foi batizado aqui, glória a Deus, mas como fruto de uma aliança que já estava no seu coração, de uma transformação interior. Se você, irmão, participa da mesa do Senhor, desse meio de graça, se você é alcançado pelo Senhor todos os dias, quando Ele renova suas misericórdias sobre você, irmãos, nós deveríamos ser o povo mais satisfeito da terra, o povo mais feliz dessa terra, porque a nossa felicidade não se baseia em circunstâncias, mas ela tem o seu firme fundamento no Senhor. Um Deus que é por nós, um Deus que nos ama de verdade e que provou o seu amor por nós lá na cruz. Eu penso que a preparação para a batalha, geralmente a gente escuta muita pregação sobre a queda das muralhas de Jericó. Mas a preparação, a forma como Deus treina, como Deus discipula o nosso coração para as batalhas dessa vida. Irmãos, se fosse simplesmente a batalha pela batalha, mas o que para Deus é essencial é toda essa base. É toda essa base que Ele constrói no coração de Josué e do seu povo aqui. É isso que Ele está firmando, é esse chamado à fé, esse chamado à dependência, à confiança. Eles partem depois aqui, eles vão até Jericó. E eles vão com a forma mais inusitada, de forma mais inusitada. Imagina, levitas com uma arca cantando, arrodeando aquelas muralhas. Depois de 7 dias, no 7º dia, 7 voltas. E um grande brado.
e muralhas extremamente largas, talvez da largura desse prédio, onde casas eram construídas dentro das muralhas. Aquelas muralhas vêm abaixo, e Deus vai lá e vence, e o povo vai lá e saqueia e toma posse daquilo ali que Deus já havia dado a eles. Irmãos, esse é o nosso Deus, irmãos. Amanhã é segunda-feira, nós vamos sair para o trabalho, nós vamos sair para a escola, para a faculdade, nós vamos ficar em casa com os nossos filhos, nós vamos encontrar esposa, marido, as pessoas com quem nós nos relacionamos, e nós temos que ter essa convicção no coração, irmãos. Nós temos a marca da aliança, nós participamos de meios de graça, onde Deus nos abençoa, onde Ele alcança e ministra a sua graça ao nosso coração, e nos fortalece como povo, que revela o sacrifício do seu Filho, o seu grande amor por nós, e nós temos um Deus, Jesus, que é vivo, que vai adiante de nós, que já está lá no seu trabalho amanhã quando você chegar, que já está lá na sua faculdade, em meio às lutas, em meio às provações. Ele já está lá, chamando você a olhar para Ele, a crer nele, a depender da suficiência dEle. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Nós vamos orar. Depois dessa oração, o grupo vai cantar um canto, que aí eu já convido você a ficar de pé e a cantarmos juntos essa canção. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, por Tua palavra, Deus. Bendizemos o Teu nome pelo Teu Espírito. Mas, Senhor, nosso coração se enche de alegria, Pai, quando nós pensamos em Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque ainda que lendo a história de Josué, a gente percebe como Jesus é revelado lá. Na verdade, o Teu Filho é o centro de todas as Escrituras. O Teu Filho se apresenta de Gênesis a Apocalipse, Pai. Nós somos chamados a descobri-lo nas Sagradas Letras. Senhor, como o nosso coração é abençoado quando nós Te encontramos, Pai. Por isso, Pai, encontra o nosso coração ainda hoje, encontra o nosso coração amanhã, terça, quarta. Deus, não permita que a gente perca o Senhor de vista, Pai, mas que a gente esteja com os olhos bem fitos no Senhor, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que vence as nossas batalhas, que chega para Josué, que chega para mim, que chega para os meus irmãos e diz: olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e eu acabei de chegar. Faz-nos te perceber, Pai, e que assim, mesmo em meio às tribulações, o nosso coração tem esperança, os nossos olhos brilhem pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.